Gente, não sei se deu 6 horas já. O fato é que eu acordei um pouco antes do meu marido ir pro trabalho, 4 horas da manhã. E o Isaac simplesmente acordou 5 horas, eu acho, ou um pouco antes das 5. E eu não quis mais dormir, mas eu já tava, assim, fiquei tentando enrolar ainda, né, um tempo pra ver se ele dormia, mas ele tava. E olha, gente, ele não dormiu cedo ontem, não. Mas enfim, a gente não vai ficar aqui discutindo por coisa que a gente não tem resposta, tá? Aí é isso, começamos o dia, provavelmente a gente vai querer cochilar, né, depois do almoço muito cedo, porque estamos acordados muito cedo. Hoje também vamos fazer compra no mercado, é sempre uma benção, né, gente, poder repor a nossa comida na despensa. E então eu vou tentar documentar um pouquinho o dia com vocês. Eu já mandei mais de 10 minutos de áudio para uma amiga querida. Respondi já alguns zaps, mandei mensagem para algumas pessoas. Tentei que mandar para mais pessoas. Hoje também é dia de culto. E aí começamos um novo vlog. Povo de Deus, passando para atualizar vocês, né? Hoje é sexta, hoje foi um dia bem legal. A gente foi pra casa dos meus pais de novo, porque a gente já tinha ido ontem, se eu não me engano. Tô até perdida nos dias. Nós fomos ontem e aí nós fomos hoje de novo. Eu acho que é isso, tô perdida na semana. Mas é porque o aniversário da minha mãe é amanhã e nós não vamos estar com ela. Aí nós fomos pra lá e depois no final da tarde batemos um bolinho pra ela. E eu tô aqui vendo agora o meu vlog da Gabi, né, que eu gosto de acompanhar, e tem mais outros vídeos pra eu ver. Tô aproveitando pra finalizar, já até finalizei, tô só esperando secar minha unha da mão. Gente, recebi. Ai, tipo, eu tava muito em caos ontem emocionalmente, né? Porque, enfim, eu tinha recebido um feedback da minha chefinha e, cara, tipo, foi muito dolorido pra mim, porque é um feedback repetitivo pra mim, porque na última empresa em que eu trabalhei, eu já ouvia sobre esse meu problema. E aí, pra mim, gente, sério, quando eu ouvi o áudio dela, eu fiquei muito decepcionada, porque eu pensei, cara, eu já ouvi isso antes, não vou conseguir mudar isso, diferente, isso é meu jeito, enfim. Entrei em um lugar em que me deixou desesperançosa. E aí, enfim, precisei esperar, eu respondi ela e tal, mas aí hoje eu quis abrir meu coração pra ela, né, tipo, da minha frustração comigo mesma, né, não relacionada a ela, mas do fato de, pra mim, parecia muito difícil conseguir colocar aquilo ali em prática. Enfim, mas foi muito bom, porque assim que eu fui pegar o telefone pra falar com ela, eu recebi meu pagamento. E assim, eu não tava esperando. E foi uma bênção, gente, porque assim, aconteceu uma coisa que eu tenho muitos testemunhos pra contar. Alguns eu tô esperando a prova física, né? Que é o maior de todos. Mas, enfim, especificamente sobre isso do trabalho, eu já tava querendo há muito tempo, né? E eu já tinha pensado em muitas coisas, empreender e tal. E aí não tava fluindo, sabe? Já tinha tentado o comércio de afiliados, já tinha tentado algumas coisas. Pensei já em voltar pra empresas mesmo. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas pra começar a trabalhar mesmo, tipo, ou se é no MEI ou de CLT, mas é muito complicado, porque hoje, no momento, nós não temos vontade de colocar o Isaac nem em uma escola, nem em uma creche. E minha mãe só nos ajuda um dia da semana. Não tem como eu estar 8 horas do dia
parada fazendo alguma coisa, porque não tem como. O Isaac tá numa fase, né? Essa fase dele tá com 1 ano e 9 meses, em que ele tá o tempo inteiro fazendo coisas, e são coisas que eu não tenho como não intervir, né? Quem tem uma mãezinha, um bebezinho desse tamanho, vai entender o que eu tô querendo dizer. Não tem como, gente. Eles fazem besteira o tempo inteiro, né? Enfim, aí demorou muito, eu acabei aceitando esse trabalho. É engraçado, porque especificamente esse testemunho que eu tenho pra contar pra vocês, que eu tô falando que eu tô esperando a prova comprovadamente, ela me abriu pra muitas coisas, porque me tornou muito corajosa. E aí eu resolvi tentar trabalhar com essa pessoa sem eu receber. Só que acabou que as coisas foram mudando e apareceu a oportunidade que ela conseguiu me pagar um fixo. Então assim, gente, aí enfim, as coisas mudaram de novo. E ela me ofereceu assim, Daniela, ó, você pode ficar com essa função ou com essa. Mas uma dessas funções eu ia receber mais, mas eu também ia precisar fazer coisas das quais eu não tô mais tão habituada. E quais seriam essas? Eu teria que fazer peças jurídicas, né? Tipo, petições, iniciais, enfim. E, gente, eu já tô há alguns anos sem atuar no ramo jurídico. E, enfim, se pra eu fazer um trabalho, às vezes, muito básico, é difícil de me manter ali, porque toda hora você corta o raciocínio pra acudir criança, pra não sei o que dirá uma peça. E então, assim, na hora, isso eu aceitei, até porque ela precisava, e eu queria também, óbvio, né? Mas eu lembro que depois eu comecei a pensar assim, Senhor, eu não sei como é que isso vai ser na prática, porque, tipo, eu posso esperar o Elvio chegar, mas o Elvio chega 4 e pouco em casa, eu não tenho como ficar, tipo, o dia inteiro sem conseguir realmente me dedicar àquilo. Eu teria só a hora da soneca do Isaac, que, por exemplo, hoje ele não fez soneca, mas tudo bem, isso não é o comum. Mas, tipo assim, entende que é muito incerto, e aí ela ia contar comigo pra fazer as peças, enfim. Mas, e aí, quando ela me deu essa possibilidade de eu poder escolher entre os 2 cargos, eu preferi um, em que seria mais tranquilo pra mim, mas eu receberia menos. E assim, um pouco chato, né? Porque eu já tinha criado expectativa pra receber aquele. Só que nesse eu também poderia receber um plus conforme eu fosse recebendo por contrato, conforme eu fechasse o contrato. E aí, gente, já nesse primeiro mês, eu já consegui bater o valor que eu receberia se eu tivesse aceitado outro. Então, assim, foi um presente mesmo do Senhor, sabe? E ontem eu tava tão, assim, tordoada, pensando assim, cara, acho que eu fiz besteira, não do carro em si, mas, tipo assim, poxa, ela tá contando comigo e aí agora eu tô sendo travada por um jeito meu. Mas aí hoje, quando eu fui pegar pra falar as coisas pra ela, eu abri meu coração, ela super entendeu, tipo, eu já tô super em paz. Tirou um super peso no meu coração e eu ainda recebi e tem um mais, assim, que eu tô muito feliz, porque, tipo, eu já tô há muito tempo, gente, querendo fazer meu cabelo. Eu não tô aguentando mais meu cabelo. E assim, aí tem muitas ideias, tá? Porque eu já pensei em fazer franja, assim. Só que assim, gente, assim, óbvio que me detonando aqui também, mas assim, eu não sei se eu ia gostar agora, porque eu tenho óculos, né, gente? Eu uso óculos. Quando eu era criança que eu tinha franja, eu não usava óculos, assim, pode ser que fique, não sei, pode ser que eu não goste na prática, sabe? Assim, de ter. Até porque eu já tô com o ranço dessa daqui, que eu cortei sozinha em casa. Já tô com o ranço dela, ela me irrita. Não queria ter cortado. E aí, enfim, se eu cortar aqui, não tem o que fazer. É assim, eu tenho que ficar prendendo e assim, gente, que sufoco, né? Até ela crescer. Então, assim, não sei se eu vou fazer isso. Pensa, eu já sou medrosa, eu já pensei, repensei. Mas eu quero enfrentar isso, mesmo que eu fique feia, gente. Eu quero ter a paz no coração de, tipo assim, fiz, vou sustentar isso. Só que eu também não sou essa pessoa que sustenta as coisas, entendeu? Então, assim, vamos lá. O fato é que eu consegui marcar, já marquei pra cortar. Porque até que eu não corte muito, que também é uma tentação, né? Porque, tipo, enfim, eu acho que ele vai ficar cheio se eu cortar. Eu queria muito. E, enfim, o que eu ia falar, se eu não cortar muito, ainda assim, eu vou dar um corte nele mesmo, porque eu faço há muito tempo, né? Então, assim, ela vai parar, mesmo que eu não corte muito. E vai já estar essa franja que eu cortei em casa, que tá tudo errado. E aí pode ser, então, que eu esteja, assim, uma outra pessoa nos próximos dias. Amanhã, acho que a gente não vai fazer nada. Eu consegui comprar uma pizza por R$10 no 99 Food. E de um lugar que eu gosto muito, assim, muito legal. Então eu tô esperando ela chegar do ensaio pra gente comer essa pizza. Bom dia, povo de Deus. Já fui na rua, comprei umas coisas porque lá na igreja, as meninas de kids, né, das crianças, que cuidam das crianças, enfim, elas separam geralmente para os pais poderem auxiliar elas com as comidas, porque tem jantinha todo domingo.
Gente, eu não sei nem se tá dando pra ouvir, porque o Isaac tá fazendo barulho, batucando lá na varanda, que inclusive preciso brigar com ele, mas deixa eu só finalizar esse vídeo aqui. E aí, enfim, eu me prontifiquei de fazer pra esse domingo. Aí eu já vou agilizar aqui algumas coisas, aí fui na rua pra comprar essas coisas. Amanhã tem grupo de mulheres, aí eu, quando estiver chegando perto do horário, eu desço pra minha tia poder ficar com o Isaac e eu conseguir dar a reunião. É, Pingoi? Alexa, toque, toque, toque de 3 palavrinhas. Toque, toque, toque de 3 palavrinhas no Spotify. Vamos ver se dura. E agora eu esqueci que eu ia conversar. Meu coração limpou. Estrogonofe e baciazinha de arroz. Pronto já para as crianças no Kids domingo. Tava pensando sobre quando nós estamos dispostos, né? A minha postura, meu posicionamento, a minha forma de fazer as coisas. E agora eu vou falar especificamente sobre as coisas da igreja, tá? Mudaram drasticamente em poucos meses. Foi um processo que eu passei, que eu ainda não consigo contar totalmente pra vocês, né? Que envolve aquele testemunho que eu falei que em breve eu vou contar. Mas o fato é que é muito doido assim. Exemplo, eu vou falar o que eu fiz hoje, né? E que é uma coisa que eu jamais faria em outro momento. Mas não só isso, outras coisas que eu tenho feito que mostra muito uma disposição do coração. E é engraçado, porque quando você se mostra disposto, o Senhor vai te dar forma de fazer aquilo ali, não vai ser difícil. Isso tem a ver com os textos que eu posto no Instagram, às vezes o Senhor me dá a ideia completa, gente. Tipo, eu não me esforço, o Senhor simplesmente me dá. A mesma coisa com as mensagens que eu compartilho no grupo de mulheres. Eu tô falando isso pra mostrar que, tipo, eu acho que em uma outra fase da minha vida, se isso ia ser, tipo, muito difícil, muito cansativo. Porque eu não tava disposta a servir o reino do Senhor desse jeito. Mas hoje, quando eu vi que estavam precisando, né, de ajuda, eu coloquei meu nome e simplesmente, gente, eu fiquei assim, com tanto prazer com pomada. Eu fiquei com tanto prazer de estar fazendo aquilo ali. Eu fiquei pensando quantas formas existem de uma pessoa que se disponibiliza a servir a igreja. Existem muitas formas. O que não falta são coisas pra gente servir. Porque eu fiquei pensando assim, as meninas precisam de ajuda todo domingo pra fazer uma janta, pra fazer o lanche do midweek, enfim, que são os cultos durante a semana. A gente sempre tem como ser generoso e servir, e isso impacta muitas vidas, gente. Porque quem já está ali já tem outras demandas. Então, quando alguém simplesmente pega a carga e tira, aquilo ali facilita o serviço das próprias meninas, né? Que poderiam estar atarefadas e ter que fazer a comida também. Só que, para quem já serviu no Ministério Infantil, sabe... Inclusive, eu gostaria muito de fazer um vídeo falando sobre o Ministério Infantil. Mas o fato é que o Ministério Infantil, ele é uma entrega que eu acho, de verdade, muito diferente dos outros departamentos na igreja, né? Eu falo departamento porque lá na igreja a gente chama assim, os ministérios, né? E por que eu digo isso? Porque a pessoa perde o culto ficando com as crianças. E você deixa de conhecer pessoas que estão entrando na igreja, você deixa de participar do culto. E tipo assim, o culto... vocês vão entender o que eu vou querer dizer. É o ápice, né? De quando a gente chega ali na igreja. Tipo, óbvio que a gente vai estar servindo desde quando a gente chega. Vai estar em comunhão com as pessoas. Mas o momento mais especial da noite é o momento do culto, né? O momento que a gente fica no louvor, que a gente recebe a palavra. E elas perdem isso. E muitas vezes, por falta de pessoas servindo no Ministério Infantil, elas perdem vários domingos. Deixam de participar de eventos, enfim. Até porque cada vez mais na igreja tem crianças, bebês, enfim. E aí o que eu ia falar aí eu fiquei pensando assim, nossa, cara, que especial, eu tô fazendo a comida pra filhos de outras pessoas. Meu Deus, que coisa séria, sabe? Tipo, e assim, fiquei feliz de estar fazendo aquilo ali. Eu fiquei pensando, nossa, eu jamais estaria feliz por estar fazendo algo há meses atrás.
E também fiquei pensando assim, cara, meu filho come aquilo ali. Eu tô com vontade de chorar, mas é porque quando alguém cuida dos nossos filhos, gente, eles são a coisa mais importante pra gente, sabe? Então, você deixar ali no cuidado delas e ver que elas demonstram tanto amor e carinho, e a pessoa que se disponibilizou a cozinhar também fez aquilo ali com o melhor coração, pensando em uma forma, sabe, de servir as crianças com qualidade, com uma boa alimentação. Tipo, isso é tão enriquecedor, sabe? Isso é tão especial, gente. Sirvam a igreja do Senhor, sabe? A nossa carne, ela com tantas desculpas. Hoje aconteceu uma situação de uma moça que tava catando garrafa e tal. Eu tava sentada assim na minha rua na hora que eu fui comprar os itens pra fazer essa comida. E aí, enfim, aí na hora assim me veio uma... Tipo, eu queria perguntar se ela precisava de alguma coisa, mas aí na hora veio a vergonha. Tipo, não, se eu perguntar isso. Tipo assim, eu perguntei, né, venci a vergonha, mas o fato é que, tipo assim, é muito fácil a gente ficar dando desculpa pra nossa carne, sabe? E aí, assim, óbvio, a vergonha é uma coisa da minha carne, eu sou uma pessoa envergonhada. Mas Satanás se aproveita dessas coisas pra fazer com que a gente deixe de servir o reino de Deus. E, enfim, gente, não deixa mágoa, rancor fazer você não estar inserido em uma igreja. A gente precisa estar na igreja, gente, isso não é opcional. Isso não é opcional, sabe? Tipo, em nome de Jesus, gente, a gente vai ter cada vez mais desculpas para não congregar. E quando eu tô falando congregar, eu não tô falando de ser um crente domingueiro, mas de ter laços. Porque quanto mais perto você tá de pessoas, você vê as falhas delas. Eu conheço as falhas dos meus pais, como eu não conheço a falha de diversas pessoas que eu não sou próxima. Então, quando você se aliancia a uma congregação e começa a conhecer as pessoas, eu tenho até um texto pra falar, que eu vou, provavelmente quando sair esse vídeo, eu já vou ter postado esse texto, né? Sobre... Enfim, eu tava na casa da minha mãe, aí eu vi uma conversa de testemunho de Jeová. Eles estavam conversando, mas eles estavam falando de pessoas da igreja. Eu tava tomando conta do Isaac, fiquei ouvindo eles falando, tipo, tava reclamando de uma situação assim, nada demais, não falou nada tão surreal assim, mas o fato é que a gente perde tempo com muita picuinha, sabe? Eu sei que tem situações na igreja, gente, muito difíceis, muito estressantes, coisas desanimadoras, mas por que alguém que não conhece o Senhor vai querer conhecê-lo? Que pra pessoa só parece uma série de regras sem fim. Para viver com hipócritas na igreja, com pessoas que se dizem mais amáveis, mas na primeira oportunidade tá queimando uma pessoa que ela caminha junto, sabe? O irmão reclamando, tipo, sei, cara, a gente precisa ser diferente, sabe? Eu sei que nós não seremos perfeitos, mas se a gente não dá a cara a tapa, né? Se a gente não toma na direita e vira à esquerda, qual é a nossa diferença pros outros, gente? O mundo é essa pessoa que toma em um lado e fala, não, tá maluco? Tá achando que tu é quem? Sabe, se a gente é igual a eles, qual é a diferença, meu Deus? Sabe? Perde totalmente sentido. Aí, o mundo vai conhecer, gente, o Senhor. Pode ser pela palavra, sabe? Mas principalmente pela forma como a gente é um com os outros. Cristãos e não cristãos. Se a gente não tá disposto a se colocar em um lugar de humildade, de se humilhar mesmo, cara, esquece. Esquece. Eles não vão querer conhecer o Senhor. E nem a gente conhece de fato, né? Se a gente não vive isso. Leiam 1ª, 2ª, a 3ª João nem fala muito, mas leiam 1ª e 2ª João. Ele é muito incisivo sobre o amor que nós precisamos ter uns aos outros. E o fato de Deus ser amor, né? Enfim, leiam.